Saudações a todos com a santa paz do Senhor, amém. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Estou feliz mais uma vez, irmãos, em estar aqui junto com todos vós, para poder mais uma vez fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Todos os domingos às 8 da manhã nós estamos reunidos. Eu busco da parte de Deus alguma coisa para poder estar falando para a Irmandade. Aí hoje o Senhor colocou no meu coração para falar a respeito do sofrimento, a respeito das provações. Tá? Irmãos, a provação, ela faz parte da vida do crente, da vida de todo ser humano. Só que muitos de nós não sabemos o que é provação, principalmente quando não estamos na presença do Senhor, né? Uns dizem que levam a vida de azar, tá? Que nada está dando certo, tá? Mas nós que servimos a Deus sabemos que nós somos provados todo momento, tá? Uma das provas, ela tem duas características, na verdade 3. É aquela prova que é provocada por nós mesmos, tá? São provações que muitas vezes é colocada pelo próprio adversário e outras pelo próprio Deus. Tá? A prova, quando ela é provocada por nós mesmos, ela tem é chamada de consequência. Tá? Por que consequência, irmão? Porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, por isso, é bom que você plante sempre boas sementes. Porque você plantando boas sementes, você vai colher bons frutos. A colheita, ela não é obrigatória. A plantação, o plantio, não é obrigatório. Mas a colheita é. Então precisamos plantar sempre o que for bom, para que nós possamos também colher aquilo que é bom. Plantou o que é ruim, vai colher o que é ruim. É como dizia o ditado dos antigos: plantou vento, vai colher tempestade. Então plante o que é bom, para que você possa colher o que é bom. Existem pessoas, irmão Carlos, André, a santa paz do Senhor, meu amado, Deus te abençoe. Existem pessoas que passam provações por causa daquilo que falam, daquilo que desejam, daquilo que comentam, e o adversário ouve. Quando nós comentamos, nós falamos, nós jogamos no mundo espiritual aquilo que deseja o nosso coração e que muitas vezes o nosso adversário pega aquilo para nos causar uma grande encrenca, nos colocar em encrencas terríveis. Nós que servimos a Deus, achamos que muita coisa que nos sobrevém foi o nosso Deus que permitiu, foi o nosso Deus que deu, que colocou na nossa mão. Principalmente quando temos o hábito de crermos muito em profecias, o que não é errado, irmão, porque o dom de Deus realmente existe. Mas o que eu gostaria de deixar
bem claro é que existem situações que a gente não precisa falar com os lábios, nem bater os lábios, comentar com ninguém, porque é algo que você tem que buscar resposta em Deus. E quando você busca a resposta em Deus, não precisa você falar, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu pensamento. Faça aquela oração do silêncio, coloque na tua mente, no teu coração, aquele desejo, e deixa que só Deus descubra. Porque fazendo dessa forma, você pode pedir o sinal que você quiser, que só Deus vai te responder. Mas quando você fala, quando você comenta, quando você conta, você abre uma oportunidade, uma porta para o mundo espiritual. E aquele que não quer ver a tua alegria, a nossa felicidade, ele usa daquele primeiro que empresta a boca para vir muitas vezes em forma de profecia, dizendo até que o Senhor falou, que o Senhor mostrou, que o Senhor mandou dizer, e muitas vezes não é o Senhor. Já vi diversos e diversos casos de pessoas que dizem Deus mandou falar e Deus não mandou coisíssima nenhuma. E muita coisa ruim acontece na vida daquele que creu naquilo e sofre o dano. Nós vemos aqui na Bíblia, até mesmo, não sei se vou achar aqui agora, o fato de um rei, de um profeta, melhor dizendo assim, que veio até outro e disse o contrário daquilo que Deus já tinha falado. E aquele profeta creu e sofreu um dano terrível. Porque aquilo que Deus fala ao nosso coração, irmão, Deus não volta atrás. Mas como estava falando, dando exemplo aqui, minutos atrás, às vezes Deus fala alguma coisa para nós, no silêncio, de um sonho, e a pessoa vai e comenta. E quando ele comenta, irmão, o mundo espiritual ouve. E quando o mundo espiritual ouve, dá lugar para o inimigo tomar a boca de alguém e falar alguma coisa que nos alegraria, mas que não foi Deus que mandou falar. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque o mundo espiritual, seja ele bom ou seja ele mau, ele está próximo de nós. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso redor, mas nós sabemos que o nosso adversário está ao derredor, e quem está ao derredor também ouve aquilo que nós falamos. Então precisamos vigiar bastante para não entrarmos em problemas. A prova, quando ela é provocada pelo nosso adversário, ela tende a nos matar, a nos entristecer. A intenção do nosso adversário é nos afligir. A intenção do nosso adversário é nos colocar numa situação depressiva, deprimente, triste. E o nosso adversário, irmão, ele não brinca de ser adversário. Então precisamos fechar essas portas, porque
existem provações que nós mesmos damos legalidade para acontecer na nossa vida. E tem gente que olha para mim e diz assim: mas pastor, por que é que o crente é provado tanto? E eu respondo: muitas vezes é por causa das nossas ações, como o primeiro caso, de provações que nós mesmos procuramos, fazemos coisas que não devemos fazer, colocamos o nosso braço aonde a nossa mão não alcança, a nossa mão onde o nosso braço não alcança, fazemos coisas sem pedir permissão a Deus, e por causa disso entramos em aflições. E existem casos que nós entramos em provações porque falamos demais. Não conseguimos controlar a nossa própria língua. E a nossa língua é que nos leva muitas vezes a provações que não deveríamos entrar. Porque quando manifestamos os nossos desejos, falamos daquilo que muitas vezes Deus nos contou que vai fazer na nossa vida, a gente dá legalidade ao nosso adversário trabalhar o contrário para que aquilo nunca aconteça. E muitos dizem: mas não foi Deus que falou, mas não foi Deus que disse que ia fazer. Sim, mas Ele te contou no silêncio da noite, dentro do quarto, na sua cama de dormir, em um sonho, em uma visão que muitas vezes que nós sabemos que só Deus sabe o que se passa dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, mas você contou. Então, quando você conta, você dá vazão, legalidade para que outras pessoas ouçam. Ah, pastor, então não podemos comentar nada? Depende, irmãos. Se é algo que vai causar uma libertação na vida do nosso irmão, da nossa irmã, se é um recado da parte de Deus para livrar alguém da queda, pede direção a Deus e vai até essa pessoa e comenta. Mas se é algo que Deus contou que vai fazer na sua vida, não é que todo mundo que está ao teu redor seja falso, não. Mas mesmo que o teu esposo, que tua esposa, que o teu pai, que a tua mãe, que o teu pastor, que o teu ancião, que o teu ministério seja homens de Deus, mulheres de Deus, mas no mundo espiritual o teu adversário não quer ver o teu bem. Então, pede somente aquela que está ao teu lado, que você confia, para orar a Deus. Orar a Deus a respeito de algo que Deus te mostrou, e quando acontecer, você conta, e você vai ver que o inimigo vai ficar aflito, querendo descobrir o que foi que você sonhou, mas não saindo da sua boca, ele não vai saber nunca. Irmão Carlos aqui está dizendo, 1 Reis 13, versículo 8. Vamos acompanhar aqui, vamos dar uma olhadinha de perto para ver se é essa parte que o Senhor me trouxe. Isso, irmão. 13, versículo 11. Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abordai-me um jumento. E abordaram-lhe o jumento e o montou. E esse profeta velho foi após o homem de Deus, e achando-o assentado debaixo de um carvalho, disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém o profeta novo, diz assim: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele lhe disse, o profeta velho disse: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe.
Nós vamos para uma outra passagem da palavra que o apóstolo Paulo diz: nem que um anjo, nem que eu, nós os apóstolos, ou um anjo desça do céu e lhe pregue outro mandamento, este seja anátema. Olha o que o profeta novo disse. O Senhor mandou dizer. Olha o que o profeta velho fala. Um anjo me encontrou e disse: quem é que tem mais credibilidade? É o Senhor ou o anjo? Mas por que foi que o profeta velho soube do que o Senhor tinha dito? Porque o profeta novo falou. Então, se o profeta novo não fala o que o Senhor tinha dito, o profeta velho não teria ferramenta para fazer ele desacreditar no Senhor. Então, o que Deus contar para você, não sai espalhando por aí, porque você pode entrar em uma prova sem saber por que está entrando. Mas eu já estou te dizendo aqui, por esse estudo, que o que fez você entrar nessa prova foi a tua língua. Então, evita falar demais para que não fique entrando em provações. Amém? Outra situação, irmão, que faz muito crente entrar em prova é a falta da fé. Irmão. Irmãos, eu conheço tanta gente, irmãos, que o Senhor fala na segunda, mas ele tem um culto de revelação na quarta, ele desacredita no que Deus falou com ele na segunda e acredita no que vai ser falado na quarta, e quando chega na quarta o inimigo toma a boca de alguém, ou até mesmo um irmãozinho que gosta muito de você e está vendo você passando uma certa dificuldade, prova o contrário do que Deus te prometeu na segunda, e aí você acredita mais no que acontece na quarta do que na segunda e entra em prova, entra em guerra, entra em aflição e depois vai dizer: porque Deus falou comigo na boca de fulano assim, assim, assim. E a palavra da segunda, por que você jogou para trás? A palavra da segunda não foi com você, mas você não saiu dali convicto que Deus tinha falado contigo? Então precisamos vigiar, irmãos, porque a falta de fé, irmão, a falta de certeza, a segurança que você deveria ter em Deus e que você ainda não tem, pode fazer você também entrar em provação. Porque Deus, irmão, a única coisa que Deus não faz é mentir. E o nosso adversário é conhecido por ser o pai da mentira. Então, irmãos, a gente precisa acreditar naquilo que Deus nos diz para não ficarmos entrando em provações futuras por causa da nossa falta de fé. Outra coisa, irmãos, que faz com que nós entremos em algumas provações é quando vamos receber da mão de Deus algo. Um presente através de um dom, através de um ministério, um cargo da igreja. O crente, irmão, ele tem de ser provado para ele poder ser aprovado. É como muitos irmãos dizem. A gente costuma ver muito isso no meio evangélico. Irmão, estou no deserto. Estou agora passando pelo vale. Louvado seja Deus. Quem passa, quem está no deserto, quem está no vale, quando a gente ouve essa expressão, a gente vê, ouve e entende-se que aquele irmão, aquela irmã está passando por uma prova. Mas se você está no vale, pode ter certeza de uma coisa, foi Deus que te colocou. Se você está no deserto espiritual, muitas vezes também foi Deus que te colocou. Existem situações que Deus nos coloca, irmão, no vale, no deserto, na caverna, para a gente não ficar sendo exposto. Existem vales, irmãos, e desertos que o Senhor nos coloca para poder avaliar a nossa estrutura, nos preparar, irmão, para aquilo que Ele vai colocar na nossa mão. Cada dom, irmão, cada bênção que Deus vai nos dar tem um preço. Cada
bênção, cada prova, cada cargo, cada ministério que o Senhor vai colocar na nossa mão, irmão, tem um preço e precisa ser pago. Não é de graça. Mas o irmão fulano prega aqui uma bênção. Vai dar uma olhadinha lá no que ele passou para receber aquele dom de pregador. Irmão, que coisa gloriosa. A irmã fulana vai na casa de alguém, basta ela impor as mãos sobre a cabeça de alguém, que seja lá qual for a enfermidade, vai embora. Vê o preço que ela pagou para ela ter aquele dom. Eu gostaria de ser que nem o pastor fulano de tal, eu queria ser que nem o irmão fulano de tal, porque aonde aquele homem chega a gente sente a presença de Deus, o diabo vai embora, as coisas prosperam. Será que você tem condição de pagar o preço que aquele irmão pagou por aquele dom que Deus deu a ele? Cada um tem uma estrutura, irmão. Deseje sim sempre as coisas do céu, mas nunca deseje o dom do irmão fulano, da irmã fulana, porque você não sabe se você está preparado para poder pagar aquele preço que Deus cobrou dele, cobrou dela. Então, irmão, muitas provações nos acontecem para que a gente possa ser aprovado por Deus, para receber da mão dele aquilo que ele quer colocar na nossa mão. Muitos reclamam, questionam. Olha o que Jó passou. Jó era um homem justo, era um homem reto, temente e que se desviava do mal. Não me corrigir quando eu falei injusto, porque o Senhor mesmo fala que olhou dos céus à terra e procurou um homem justo e não viu um sequer. Então Jó não era justo. Jó era reto, temente e desviava-se do mal. Ele procurou alguma coisa nele que desabonasse ele diante de Deus e não achou. Tanto que ele questiona. Amaldiçoou até mesmo o dia que nasceu. Por quê? Porque ele tinha convicção de que diante de Deus ele não tinha nada que o desabonasse. Mas no mundo espiritual existia uma guerra onde o adversário queria provar para Deus que a riqueza de Jó e a saúde que Jó tinha era o que qualificava Jó para ser um homem daquela forma. Mas Deus mostrou para o adversário que não, que mesmo tirando toda a riqueza, mesmo tirando até mesmo a sua saúde, Jó continuava íntegro diante de Deus. Então, irmão, no mundo espiritual a gente passa por diversas situações de provas, que muitas vezes nós procuramos, que muitas vezes nós entramos por falar demais, que muitas vezes o adversário faz para nos entristecer e nos matar, e que muitas vezes o próprio Deus permite para mostrar para o inferno inteiro que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus na terra, ou que você está apto para receber aquilo que da mão de Deus ele vai te dar. Então não reclame do lugar onde você está, não reclame da prova que você está passando. Busque de Deus para ver se você falou demais ou se você está desabonando ao Senhor de alguma forma. Mas não tendo essas duas respostas, pode ter certeza de uma coisa: alguma coisa do céu está vindo aí ao teu respeito. Que mesmo que Deus queira provar para o teu adversário que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, ou que ele esteja esperando você ser aprovado para colocar aquilo que ele quer na tua mão, você pode ter certeza de uma coisa: o segundo quadro da tua vida vai ser muito melhor do que o primeiro. Amém? E se por um acaso você estiver passando provação por causa daquilo que você falou, pede a Deus para colocar freio na tua boca para que você não continue falando demais, para não ficar caindo em provações constantes. E se a provação que você está passando hoje foi por causa de algum desequilíbrio
seu, em não buscar de Deus resposta para nada, e querer colocar a mão em tudo, ou o braço aonde não deveria colocar a sua mão, pede a Deus também força, peça a Deus também guia, para poder não ficar errando diante de Deus, para não ficar entrando em prova. Irmane, a paz do Senhor Jesus, filha, Deus te abençoe. Deus é maravilhoso, irmãos. Homens e mulheres de Deus foram provados. Nós vemos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego foi provado. Por que ele foi provado? Para ser aprovado diante de Deus. Homem que tinha tanta fé no Senhor que se submeteram a ser mesmo até serem lançados no lago de fogo, para provarem que a fé dele estava acima de qualquer situação. E olha como esses homens possivelmente foram exaltados diante de Deus. Olha a questão de Daniel, lá na frente também. Homem que também colocou a sua fé em prova, sendo mesmo lançado na cova dos leões. E lá na cova dos leões, irmãos, Deus o guardou. E depois que saiu da cova dos leões, olha onde Deus colocou ele, como Deus o exaltou. E muitas vezes nós passamos provas nas nossas empresas, nos nossos negócios, e não estamos entendendo o porquê estamos passando por aquilo. É Deus estruturando você de um lado, estruturando você do outro, para quando aquele boom acontecer, aquela bênção chegar na tua mão, você está preparado para estar naquele lugar, para estar naquela posição. Então não reclama, não questiona, faz a tua parte, busca de Deus para saber se errou em alguma forma, se tiver em paz no teu conhecimento, se você na tua consciência você estiver em paz diante de Deus, fica tranquilo, porque tudo isso aí é uma fase de estruturação para aquilo que Deus vai colocar na tua mão. Não passe prova por causa de precipitação. Não passe prova por falar demais. Mas se passar prova porque o teu adversário quer te derrubar, quer te matar, pode ter certeza de uma coisa: você tem um exército do céu ao teu lado que lutará ao teu respeito. E se a tua prova foi o próprio Deus que colocou, pode ter certeza de uma coisa: é porque Ele está querendo aprovar você lá na frente, para colocar o que é maravilhoso e grandioso na tua mão. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, tá? Ventos muitas vezes passam sobre nós e parece que nós vamos cair. Mas vocês já viram uma plantação de bambu? Que o bambuzal deita todinho, gemem. Quanto mais venta, mais ele geme, mais ele deita. Mas assim que o vento passa, ele volta de novo para o lugar. Que o Senhor faça assim na tua vida. Te estruture para cada vento que vai passar sobre a tua vida. Mas quando o vento passar, que você volte para a posição diante de Deus. Porque aí pode ter certeza de uma coisa: Deus te aprovará para grandes obras, para grandes cargos, para grandes ministérios, para grandes bênçãos. E fará questão de mostrar ao teu adversário que mesmo em meio a tanta guerra que você passou, você continuou firme, provando para todos que estão em sua volta que você crê no Deus que você serve. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te mantenha sempre aceso, ligado, falando pouco, ouvindo mais, porque se você prestar atenção, você tem 2 ouvidos e uma boca.
Se fosse para você falar mais, você teria duas bocas. Não, você tem uma boca. Uma boca para ser prudente, para ser conselheiro, para dar glória a Deus, para falar pouco e para ouvir mais. A partir do momento que você é sábio para ouvir, você aprende a ser sábio para falar. E tendo sabedoria para falar, no tempo certo, até as provas diminuem na tua vida. Se as provas que virem na tua vida foi porque o adversário colocou você, pode ter certeza de uma coisa: Deus lutará contigo. Se as provas que vêm na tua vida foi o próprio Deus que deu a você, pode ter certeza de uma coisa: não vai te matar. Porque deserto e vale não mata crente, aperfeiçoa. Agora, se a prova que você entrou foi porque você procurou, pede força a Deus para sair dela. Se a prova que você entrou foi porque você falou demais, você vai pagar pela consequência daquilo que você falou. Então, seja prudente, ouça mais e fale menos. Amém? Que Deus nos abençoe. A santa paz do Senhor a todos.